Quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Atos capítulo 3, do verso 1 ao 8. Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que estavam. Ele, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: olha para nós. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e te anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se formaram. E saltando ele, pondo-se em pé, e andou. E entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Oremos. Pai, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos dá, de trazer nesta noite a Tua palavra. Nos conduz com Teu Espírito Santo e sabedoria, meu Deus, para que esta palavra seja uma semente no coração de cada um. E que cada um, Senhor, que o seu coração esteja aberto para receber aquilo que Tu tens de bom e de melhor para ele. Saia daqui mudado e transformado pelo Teu Evangelho. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu pulei o versículo 5, amém? E diz assim, olhando para ele, esperando receber alguma coisa. Amém. Querido, o que nós temos para oferecer? Oferecendo o que temos. Você pode ver que a Bíblia diz que Pedro e João, eles estavam indo para orar. A oração que era feita ao templo eram as 3 orações, era às 9 horas, meio-dia e às 3 horas. Pedro já estava encerrando o dia e ele subia para o templo para orar. E quando ele olha para aquele coxo, o coxo olha para ele e pede uma esmola, ouro e prata. E ele se vira para ele e diz: eu não tenho nada para te dar. Não tenho ouro e não tenho prata. Mas o que eu tenho eu te dou. Imaginamos que aquele coxo, num pensamento rápido, ele poderia imaginar: o que esse homem tem para me dar que é mais valioso daquilo que eu estou pedindo, ouro e prata? O que é que ele tem para me dar? Querido, muitas vezes o nosso coração ele é armazém. Ele armazena aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E muitas vezes nós deparamos com situações em que nós, como cristão, como pastor, como um filho de Deus, temos que dar algo para alguém que está necessitado. E a pergunta é: o que você tem para oferecer a alguém que está precisando, que está pedindo algo? Quando nós fazemos essa pergunta, muitas vezes, muitas pessoas, quando elas se aproximam da gente para conversar e dizer: pastor, eu quero conversar com o senhor, eu estou passando um momento difícil, eu quero a sua ajuda. Qual é o primeiro pensamento? Vai me pedir dinheiro.
Sim ou não? É esse pensamento. Nós pensamos logo que nós poderíamos ajudar as pessoas com ouro ou com prata. Mas Pedro mostra para aquele coxo o que ele tinha era mais precioso daquilo que ele estava precisando. O ouro e a prata. Amém? Então, o que você tem depositado para oferecer às pessoas que precisam de você? O que Pedro tinha em seu coração para oferecer para aquele homem, sem pensar em duas vezes, e dizer: eu tenho algo mais poderoso daquilo que tu quer, daquilo que tu necessita, eu tenho para te dar. Amém? Pedro estava cheio do Espírito de Deus. Pedro estava cheio da presença de Deus. A Bíblia diz que estava havendo um mover do Espírito. A presença do Espírito estava ainda ali sobre os discípulos. Muitos milagres. No versículo anterior você pode ver que quase 5.000 pessoas, 3.000 pessoas eram convertidas. Então estava tendo um mover do Espírito, estava tendo algo sobrenatural, algo profético estava acontecendo. E quem estava se alimentando? Quem? Pedro. Pedro estava nesse mover, querido. Qual é o mover que você está? Pedro estava nesse mover, se enchendo da presença de Deus, buscando a presença de Deus. Ele disse: eu não posso ficar de fora, eu não posso perder, eu tenho que estar presente. O mover estava acontecendo no meio do povo. Pedro estava se enchendo. Querido, o que acontece é que muitas vezes, Deus não dá aquilo que pedimos, mas Deus dá aquilo que você precisa. Muitas vezes, aquilo que você está pedindo, Deus não alcança, mas aquilo que você necessita, Deus supre. Amém? Então, querido, Pedro e João disse: eu não tenho algo que eu posso lhe dar, que você está pedindo, eu não tenho. Mas eu tenho algo que pode mudar a tua vida. Eu tenho algo que pode transformar a tua vida, que pode mudar, que pode tirar da situação que tu estás vivendo. Eu tenho algo para fazer isso para ti. E foi isso que ele ofereceu para aquele homem. Foi isso que ele ofereceu para aquele homem. Todos os dias colocava aquele homem, parecia uma coisa. Aquele homem estava com 40 anos com essa mesma pegada. Todos os dias colocava aquele homem lá, alguém colocava ele, e ele pedia ouro e prata. Todos os dias. Alguém também era beneficiado. Todos os dias estava lá, todos os dias eles estavam ali colocando ele o coxo. E o coxo via as pessoas entrar e sair ali. E a pergunta é: por que aquele coxo não pedia para alguém orar por ele? Por que aquele coxo não pedia para que alguém viesse orar para ele? Primeiro que aquele coxo não poderia entrar lá dentro. A lei não permitia. Mas aquele coxo, ele ouvia
algo sobrenatural. É como se fosse, aqui dentro está acontecendo um mover do Espírito, e lá fora está um homem que não pode entrar, mas sabe que aqui está tendo um mover, e diz: poxa, como eu queria estar lá dentro. Era dessa forma. O coxo lá fora não poderia entrar, e dentro do templo estava tendo um mover, milagres. Amém? Então, por que aquele coxo... Pessoal, ore em mim aqui, por favor. Porque a motivação daquele coxo era de ganhar dinheiro, querido. A motivação daquele coxo não era o momento de ele ser curado, mas a motivação dele era ganhar dinheiro. Estava no canto certo, na hora certa, mas com motivação errada e propósito errado. Às vezes as pessoas, elas estão no canto certo, na hora certa, mas estão com a motivação errada. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, buscando a presença de Deus, mas quando recebe a bênção, ela sai. A motivação dela muda. Por quê? Porque a motivação e o propósito dela era só receber. Era a motivação daquele coxo só ganhar dinheiro. Então ele não queria, na verdade, ele não queria ser liberto. Ele queria ganhar dinheiro. Era essa a motivação dele. Então, querido, ele não tinha propósito. Essa é a verdade. E tem muitas pessoas se conformando com esmola. Tem muitas pessoas se conformando com a esmola. Não se contente com a esmola. Ela pode trazer alegria momentânea. Ela pode trazer alegrias passageiras, as esmolas. Era o coxo. O coxo se contentava com um pouco de ouro e de prata que dava para ele. Mas aquilo não mudava a vida dele. Mas aquilo não transformava a vida dele. Mas aquilo não tirava ele da situação em que ele estava. E passava dias e mais dias ele da mesma forma. E tem pessoa que está na igreja dessa forma. Vivendo de migalhas e de esmola. Mas não muda por quê? Porque a motivação e o propósito dele está errado. Então, era daquela forma. O ouro e a prata trazia para aquele coxo uma alegria momentânea. Mas não mudava ele. Não mudava ele. Pessoas que procuram esmola, enquanto Deus quer entregar para você um manancial. E tem pessoas que ela se contenta com as migalhas, enquanto Deus quer sobre ela o sobrenatural de Deus, que é a mudança e a transformação. E ela continua do mesmo jeito, se contentando com as migalhas. Amém? Do mesmo jeito, querido. E 3 pontos que me chamou a atenção aqui. Versículo 4. A Bíblia diz que no versículo 4, Pedro, ele diz, fitando os olhos nele, e disse: olha para nós. Ele diz: olha para mim. Por que que Pedro, ele não fez o milagre, mesmo o coxo estava distraído? Por que que foi necessário Pedro falar para ele, olhar para ele, fitar os olhos nele? Quando nós chamamos a atenção de alguém, para chamar a atenção de alguém, para que ele olhe para nós, é porque nós temos algo sobrenatural para ele. É porque nós queremos que ele preste atenção daquilo que eu tenho para ele, para transformar a vida dele, para mudar a vida dele.
É quando eu digo assim: eu quero o melhor para ti. Eu quero que tu mude. Olhe para mim. Porque o que eu tenho para te fazer e para te falar agora vai mudar a tua vida. E Pedro disse: olha para nós. Isso é uma das coisas que Pedro mais entendia, era de olhar. Porque lá em Mateus capítulo 14, verso 22, a Bíblia diz que Pedro está em alto mar à noite e ele vê Jesus andando sobre as águas. E ele disse: é um fantasma. Jesus: não, não é fantasma, sou eu. E se é o Senhor, mestre, manda que eu vá até aí contigo. Mande. Então vem. E Pedro sai de dentro do barco, olhando para onde? Para a luz. A direção dele, o foco dele era olhar para Jesus. E por que que Pedro se afundou? E por que que Pedro se afundou? E por que que Pedro disse: olha para nós, para mim, olha para nós? Porque o coxo, ele estava olhando para as circunstâncias. O momento era de oração, as pessoas estavam entrando. E ele tinha que atrair as pessoas, porque as pessoas entravam, perdiam o momento de pegar o ouro e a prata. E ele estava olhando para as circunstâncias, quem ia passando do lado dele, e talvez ele estava buscando aqui: me dá ouro e prata, me dá ouro e prata. E as circunstâncias tirava dele o olhar para Pedro. E Pedro disse: olha para mim. Ei, você quer, muitas vezes, sabe por quê que às vezes nós afundamos e as coisas não dão certo em nossas vidas? Porque nós tiramos o olhar de Cristo. Muitas vezes, quando nós começamos a olhar para as circunstâncias, nós estamos valorizando mais ela do que o nosso próprio autor e salvador, nosso Jesus. Quando nós olhamos para a dificuldade, nós estamos dizendo: a minha fé é incapaz de romper e de vencer aquilo que eu estou vivendo ou estou passando. As circunstâncias têm te atraído? Tem chamado a tua atenção? Tem tirado o teu foco? Foi por isso que Pedro disse: olha para mim, porque Pedro sabia, quando ele tira o olhar de Cristo, ele começa a afundar. Quando Pedro tira o olho de Jesus, ele começa a afundar. Aí nós vamos para o versículo 7. E estendendo a mão, no mesmo capítulo, na mesma passagem, Jesus vendo Pedro se afundando. Por quê? Porque ele estava olhando para as circunstâncias. E Pedro começou a afundar. Aí Pedro pede socorro. E qual é a reação de Cristo? Qual é a reação de Cristo para tirar aquele homem da onde ele estava se afogando? Estendeu a mão e trouxe ele para firmar ele sobre ele mesmo, a rocha. O coxo estava sentado, mas precisava Pedro estender a mão. O que isso significa, querido? Estender a mão. Estou aqui. Eu estou aqui contigo. Der no que der, eu sou o teu amigo. Era essa palavra que Jesus trazia para Pedro. Pedro, você não vai se afogar, eu estou aqui. Segure minhas mãos. Pedro disse: levanta.
levanta e anda. E o coxo se levantou. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Que milagre maravilhoso. Mas a Bíblia diz que por causa desse milagre, Pedro foi preso. Você vai entender. Mas o que é sobrenatural mais é o versículo 8. A Bíblia diz que depois que ele recebe o milagre ali, firma os seus pés, não é mais coxo, mas agora ele é um homem normal, ele tem o direito agora de entrar no templo para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Contemplar as maravilhas que lá se manifestava o Espírito de Deus. E ele segura na mão de Pedro e João e entra no templo, pulando, cantando e gritando e dando glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Agora ele está diante do porte de Salomão, contemplando as maravilhas, algo que há 40 anos ele não via. E eu imagino o seu coração se encher de alegria. Porque a Bíblia diz que ele era varão. Ele ouvia a palavra de Deus. Ele tinha um sinal de Deus, de Cristo. E ele está ali. E ele está ali agora, pulando e louvando a Deus, agradecendo a Deus. O coxo sabia que algo muito mais valioso e precioso do que o ouro e a prata estava ali dentro, que era a presença do Deus vivo. Se tem algo mais precioso do que o ouro e a prata para nós, querido, é a presença de Deus. Muitas vezes, tem pessoas que, como eu falei, pede ajuda para a gente pensa que é dinheiro, que a gente tem que ajudar com ouro e com prata. Não, querido, uma palavra de Deus sobre um coração necessitado, ele tem mais poder do que qualquer ouro, do que qualquer prata, para transformar e mudar a vida daquele que está necessitado. Muitas pessoas têm dinheiro, mas não têm controle na sua vida e chegam a se matar. Falta de uma palavra. Falta de uma palavra. E Pedro ofereceu para aquele homem tudo aquilo que ele precisava. Amém? Quantos que estão aí entendendo a palavra de Deus? Amém? Que palavra poderosa. Aonde nós podemos compreender que o dinheiro, que os bens não é tão valioso como está na presença de Deus e buscar a presença de Deus. Porque Ele é o seu esteio, Ele é a sua coluna, é Ele que vai te sustentar, querido. E o coxo não tinha propósito porque ele não tinha garantia de salvação. Ele não tinha propósito de ser salvo. Ele queria simplesmente pegar a sua esmola e voltar no outro dia, uma vida normal. A motivação dele estava totalmente errada, querido. Às vezes nós estamos assim,
com essa motivação errada. Amém? Glória a Deus. Então, querido, escute, que nós sejamos não que nem os judeus, de todos os dias ir orar e passar por aquele coxo e não estender uma mão amiga, mas que nós viemos ser como Pedro e João, cheio da presença de Deus, para oferecer a alguém que está precisando, que está necessitando. Essa é a mensagem. Oferecendo aquilo que nós temos. Isso é uma coisa que eu aprendi há muito tempo com o meu pastor. Foi que quando nós somos chamados para fazer algo na vida de alguém, ou ministrar, ou expulsar demônio, ou qualquer coisa, nós vamos da forma como nós estamos. Nós não podemos mais nos preparar. Sabe por que eu falo isso? Porque um tempo desse, era 2h30 lá em casa, bateu na porta lá e me chamaram, pastor Gerson, eu quero que o senhor vá ali, que a minha esposa está com um comportamento diferente, esquisito. Está se torcendo toda, esturrando. Eu fui lá. Não tinha mais o que eu fazer, não tinha mais como. Espera aí que eu vou orar, vou invocar aqui a presença de Deus. Não, querido, é da forma como você está, é da forma como você está vivendo, é da forma como você tem Deus na sua vida. É dessa forma. E eu fui. Quando eu entrei, a mulher se torcia todinha. Demônio puro. Eu poderia muito bem, se eu não tivesse preparado, eu poderia, rapaz, eu não posso não. Mas Pedro disse, olha, o que eu tenho, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Por quê? Porque eu fui buscar esse Espírito de Deus. Porque eu me alimentei do Espírito de Deus. Porque eu estou cheio da presença de Deus, porque eu tenho buscado a presença de Deus em oração. Era isso que Pedro disse para ele. E às vezes a gente pode até ir, mas se não estiver preparado, vai ser envergonhado. Eu fui lá, orei, o demônio saiu. Nunca mais se manifestou. Fecha as brechas. Fecha as brechas. Então, querido, o que eu tenho para oferecer àquele que precisa? Eu tenho que buscar a presença de Deus. Eu tenho que estar pronto a qualquer momento. Qualquer hora o Senhor pode vir. Qualquer hora o Senhor pode tocar as trombetas. E você vai se preparar. Peraí, Jesus, que Jesus que eu vou ali, eu vou pedir perdão. Não, é no piscar de olho, querido. É no piscar de olho. Amém? É essa palavra. Que Deus te abençoe. Que essa palavra ela possa fazer grande efeito na sua vida. Que você possa aprender. Hoje é ensinamento da palavra. Que nós podemos aprender é que estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus em oração, em comunhão com Ele, vale mais do que o ouro e a prata. E que nós devemos estar dispostos a estender as mãos, que nem Pedro e João, para aquelas pessoas que estavam precisando. Amém? Muitas vezes está do nosso lado e a gente não dá conta dessas coisas. Muitas vezes está caminhando com a gente, está pensando em suicidar-se, pensando em fazer besteira. E muitas vezes precisa de uma palavra que liberta.
E essa pessoa que Deus vai usar é você. É você que Deus conta. É você que Deus chama.